Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo de número 8, e o versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 8, e versículo de número 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que Deus tem um milagre para a sua vida nesta manhã? Quem crê que o Senhor tem providência divina sobre a tua vida nesta manhã? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 8, versículo de número 1. Glória a Deus. Todos acharam? Digo amém. Quem está procurando diz aleluia. Então todos acharam. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificará, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificará a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificará, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe disse: Deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as terras das terras, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Levante as tuas mãos, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor amado, Jesus Cristo de Nazaré, está aí, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha falar fortemente conosco, porque nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, de ouvir, meu Deus, a tua voz, de ouvir, Senhor, meu Deus, a tua palavra. Senhor, fala, meu Pai, em nossos corações nesta manhã, porque nós precisamos, Senhor, de ouvir, meu Deus, a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, nos restaura, a tua palavra nos renova. E eu creio, Senhor, que nesta manhã, através da tua palavra, nós vamos contemplar a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode desocupar as tuas mãos. Louva ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, quem crê que Deus nesta manhã Ele tem providência divina sobre a tua vida? Oh, aleluia!
Igreja, às vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas quando vivemos a vontade do Senhor, quando fazemos a vontade do Senhor, nós vivemos e também recebemos a sua provisão, e recebemos também o sustento em cada momento sobre as nossas vidas. E a mulher citada aqui neste texto, se você olhar, é a mesma mulher que veio a ter seu filho como uma bênção de Deus, em retribuição a fidelidade, ou a sua fidelidade e prestatividade para com o profeta Eliseu, como nós conhecemos em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 8 ao 37. E aquela mulher que já tinha visto então o poder de Deus, lhe dando um filho, sendo que ela era estéril, e depois tendo seu filho também ressuscitado, e contudo depois de um tempo de provação e seca, agora parecia que o propósito de Deus para a sua família havia se findado. E eu quero perguntar para você neste momento: você tem recebido a provisão do Senhor sobre a tua vida? E nós vamos, através da palavra de Deus, nós vamos aprender com a história desta mulher, sobre como nós podemos buscar a provisão de Deus para as nossas vidas, como nós podemos também buscar esta provisão de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que aprender com a palavra de Deus, para que nós viemos buscar esta providência de Deus para com as nossas vidas, é primeiramente ouvir a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus? 2 Reis capítulo 8, versículo 1 diz assim, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos, diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui então que o profeta, ele avisou que aconteceria uma grande fome naquele tempo, que se alastraria sobre a terra. E este aviso tinha o quê? Tinha um propósito. Que propósito é este? O propósito de livrar aquela família. Porque a mulher, ela saiu de sua casa, não saiu, aleluia, direcionada, ou seja, não saiu por acaso, não saiu sem ter direção, não, ela saiu, aleluia, ou seja, sendo direcionada, ou seja, ao mando de Deus. Então não havia o que temer, não havia do que ela se preocupar. Por quê? Porque quem estava mandando é Deus. Porque lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Oh, aleluia! Deus sempre ele fala conosco. Deus sempre ele fala conosco de alguma forma,
de alguma maneira Deus sempre Ele está falando conosco. Nós que às vezes não paramos para ouvir a voz de Deus, mas como ovelhas nós devemos ouvir a voz do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias! E obedecer a voz de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil obedecer aquilo que Deus está mandando. Nem sempre é fácil obedecer a voz do Senhor, principalmente quando o Senhor diz algo que nós não queremos. Quem está entendendo diz glória a Deus. Mas contudo, é preciso saber que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é perfeita e agradável, como diz a palavra do Senhor. Oh, aleluias! Porque nem sempre é do jeito que nós queremos, nem sempre é da maneira que nós almejamos, porque muitas vezes Deus Ele está dando livramento em algo e nós não estamos percebendo, e muitas vezes nós ficamos contrariados sobre o trabalhar de Deus, porque muitos querem que Deus trabalhe da forma que Ele quer, mas Deus não age assim. Deus trabalha na nossa vida no momento, na hora, aleluia, que Ele quiser, ou seja, da maneira que Ele quer trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque a vontade dEle para nós, a vontade dEle para a tua vida, ela é boa, porque Deus não vai querer mal para nós. Então, ou seja, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! E a vontade do homem nem sempre é boa, nem sempre é agradável, aleluia. Por quê? Porque é imperfeita e às vezes até mesmo desagradável. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem pedido direção a Deus, aleluia, nas coisas que você vai fazer? Você tem pedido direção a Deus, aleluia, em todas as coisas que você vai fazer? Primeiramente, você tem pedido a direção do Senhor? Ou você tem feito as coisas sem direção nenhuma, sem pedir a direção do Senhor? Ei, eu quero dizer para você, meus irmãos, amada igreja, preste atenção para ouvir a voz do Senhor, porque Deus Ele está falando em nossos corações, e muitas vezes nós não estamos dando ênfase no que Deus está falando. Porque a vontade dEle é boa, aleluia, a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável sobre as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. E não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer, porque nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus está fazendo a dEle. Quem está entendendo diz glória a Deus. Segundo ponto, para nós recebermos a providência de Deus, para nós recebermos a providência divina sobre a nossa vida, primeiro ponto é o que? Ouvir a voz de Deus. Diga, ouvir a voz de Deus. Segundo ponto é o que? É obedecer a Deus, porque não basta ouvir somente. Não basta somente ouvir a Deus, mas tem que obedecer a Deus, tem que ser obediente ao Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus.
O primeiro ponto é o que? Ouvir a Deus, ou seja, ouvir o que o Senhor está falando. Segundo, agora é o que? Obedecer a Deus. 2 Reis capítulo 8 versículo 2 diz assim, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com os de sua casa, e habitou por 7 anos na terra dos filisteus, como diz a palavra. Ou seja, não basta somente ouvir, meus irmãos, tem que ouvir, tem que obedecer. Por quê? Porque ela ouviu Deus falando na boca do profeta, que iria se alastrar uma fome, uma seca por vários anos em cima daquela terra, que era para ela fazer o que? Sair da casa dela, ou seja, que era para sair, ou seja, ela ouviu o que Deus falou, ela não questionou, ela não murmurou, não. Após ela ouvir o que ela fez, ela obedeceu, porque ela levantou-se segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com os de sua casa, e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ou seja, nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que ouvir o que Deus está falando, mas nós também temos que obedecer a Deus. Aleluia, obedecer a Deus para que nós viemos receber a providência divina sobre a nossa vida, porque não adianta eu ouvir, aleluia, Deus falar, mas se eu não obedecer a Ele, como que eu vou receber as providências dEle na minha vida? Aleluia. Por isso que tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm deixado de receber a providência de Deus, que têm deixado receber a providência divina, porque estão até ouvindo Deus falar, mas não estão obedecendo. Não estão obedecendo o que Deus está falando, porque nós vemos aqui que a mulher, ela obedeceu a Deus, e ela foi para a terra dos filisteus, que era a vizinha de Israel, e os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus, e para ela não deve, ou seja, para ela não deveria ser fácil. Para ela eu creio que não foi fácil ela ficar ali, mas ela obedeceu a Deus, aleluia, ou seja, ouviu a voz de Deus e obedeceu o que o Senhor falou para ela. Mas contudo, meus irmãos, preste atenção, se foi Deus que mandou, ali era o melhor lugar que ela poderia viver, porque foi Deus que mandou. Não foi o homem, mas sim Deus que mandou, Deus que falou na boca do profeta. Ou seja, quando Deus manda, obedeça, porque quando Deus manda, Ele está cuidando de tudo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar, ou seja, obedecer é melhor. E quantas vezes, meus irmãos, igreja do Senhor, nós vemos pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de desespero, uma vida de opressão, e estão sacrificando-se por não ter obedecido a Deus. Estão se sacrificando, por quê? Porque não obedeceram a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos ensina dizendo lá em Salmos 37:3, confia no Senhor e faz o bem. Oramasto e decanta labaia, ou seja, confia no Senhor, confia nele, aleluia. Então não adianta só confiar e continuar fazendo tudo errado. Não adianta somente ouvir, confiar,
mas continuar no erro, continuar fazendo tudo quando é errado, meus irmãos, não adianta. Sabe por quê? Porque quando obedecemos a Deus, não há o que temer. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Aleluias! Porque quando nós obedecemos a Ele, não tem o que você preocupar, não tem do que você temer, porque se você obedece a Ele, certamente Ele está cuidando de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a obediência, ela é, meus irmãos, uma condição para que Deus tenha liberdade de prover em nossas vidas. Ou seja, a obediência é esta condição, aleluia, que através da obediência, Deus então encontra esta condição de Ele providenciar tudo em nossas vidas. Ou seja, meus irmãos, o Senhor só vai te sustentar de fato quando você realmente depender totalmente dele, ou seja, obedecer à voz do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. E eu pergunto para você nesta manhã: você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Ou seja, obedeça a Deus e Ele te sustentará. Obedeça a Deus e a providência vai chegar sobre a sua vida, através de você obedecer a Ele. Orianda rasturi me clama labaia. Porque, meus irmãos, não basta nós, aleluia, confiar. Nós ouvimos Deus falar, mas se nós não obedecer, não tem como Deus agir nas nossas vidas. Por isso que muitas pessoas estão aí sofrendo. Por quê? Porque não querem obedecer a Deus, não querem obedecer a palavra do Senhor. E através de nós obedecer a Ele, nós estamos dando liberdade para Deus agir em todas as áreas das nossas vidas. Porque através de você obedecer, a provisão vai chegar. Através de você obedecer, as bênçãos vai chegar. Através de você obedecer, Ele vai te sustentar nas mãos poderosas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro, aleluia, é esperar em Deus. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 8, o versículo de número 3 diz assim, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, esperar em Deus. Somente quando terminaram os 7 anos, aleluia, de seca, os 7 anos de fome, nós vemos agora, meus irmãos, que a mulher, ela voltou para a sua terra. Ela voltou para a sua origem, para o seu local de moradia. Imagino que para isso ela deve ter contado exatamente o tempo que iria passando. Mas quando estamos esperando, meus irmãos, parece que o tempo demora a passar. Quando nós estamos esperando, parece que dura uma eternidade, não é assim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quando Deus, Ele tem a promessa, no momento certo, no momento dEle, Deus, Ele vai agir. No momento dEle, Deus vai intervir para agir sobre a nossa vida. E quando Deus agir na sua vida, você pode fazer a declaração que está lá no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ora masto e decanta labaia. Ele vai te ouvir, Ele vai.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aguardar o tempo de Deus não é fácil, porque nós vivemos em um tempo, meus irmãos, aleluia, de crise, um tempo, aleluia, de corre para lá e para cá. Então não é fácil, meus irmãos, aleluia, mas esperar em Deus, ou seja, é ter esperança. E ter esperança é o que? É você ter fé, é você ficar esperando. E quando temos fé, nós devemos continuar crendo e esperar até acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer para você: confie no Senhor e espere nele, porque a vitória de Deus vai chegar sobre a tua vida. Espere nele, confie nele, porque a vitória de Deus, ela vai chegar sobre a sua vida. Aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Quarto ponto que eu quero aqui destacar neste momento é deixar Deus agir, ou seja, deixar Deus agir nas nossas vidas. 2 Reis capítulo 8, versículo 4 e 5 diz assim, contava ele ao rei como Eliseu restaurará a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Oh, aleluia. Meus irmãos, quando a mulher ela voltou para a sua terra e viu que suas terras e casa estavam todas ocupadas, e ela então foi ao rei para reivindicar de volta tudo o que era dela. E ela sabia que poderia ouvir o não do rei por ter então abandonado o seu povo, mas ela chegou no palácio, como diz a palavra do Senhor, e justamente no momento em que Geazi contava para o rei sobre a ressurreição do filho daquela mulher, e por isso o rei então atendeu a mulher imediatamente. O rei atendeu ela naquele momento, e a mulher então chegou na hora certa, no lugar certo. Coincidência ou não, mas é uma providência de Deus, porque Deus estava preparando aquilo tudo para engrandecer o nome dele. Eu quero dizer para você: Deus já preparou o milagre para a tua vida nesta manhã. Deus já preparou a providência para a tua vida nesta manhã. Sabe por quê? O nome do Senhor vai ser engrandecido na tua vida, ou a glória de Deus vai ser glorificado na tua vida, através do milagre que Deus vai operar na sua vida. Oh, aleluias, glória a Deus. E quando Deus está na nossa frente, meus irmãos, tudo dá certo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quando Deus está na frente, não tem por que dar errado. Quando Deus está na frente, Ele abate o gigante. Quando Deus está na frente, Ele abre as portas. Quando Deus está na frente, Ele abre o mar vermelho. Quando Deus está na frente, Ele derruba as muralhas para te dar a bênção, para te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós tentamos reivindicar direitos nossos, e muitas vezes nós não conseguimos, porque nós precisamos pedir Deus a direção, para não ir, aleluia, ao lugar errado, na hora errada.
Se você ama a Deus, creia que Ele está dirigindo a sua vida, creia que Ele está direcionando a tua vida, porque lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, nós somos chamados segundo o propósito de Deus, e nesta manhã é Ele que está direcionando a tua vida. Então levante a tua mão, adore e receba o teu milagre em nome de Jesus. Oh, aleluias. Então, nunca, meus irmãos, nunca tente fazer por si mesmo o que só Deus pode fazer por você. Aleluia, vou repetir: nunca tente fazer por si mesmo o que só Deus pode fazer por você. Logicamente que você não pode confundir as coisas. Aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, logicamente nós vamos ter que fazer. Mas aquilo que cabe a Deus, aquilo que compete a Deus fazer, não queira fazer, porque vai dar tudo errado. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer, aleluia. Você tem deixado Deus agir em sua vida, ou você tem resolvido por si mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Coloque Deus à frente da sua vida e deixe Ele agir por você. O possível nós podemos, o possível você pode, mas o impossível somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode fazer na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nesta manhã dizer para você: levante a tua mão para o céu, levante, levante, receba a provisão de Deus na sua vida nesta manhã. Receba a provisão, receba. Oh, aleluia. Quem pode aplaudir a Ele, aplauda a Ele. Oh, glória a Deus, aleluias. Para concluir a mensagem nesta manhã, em 2 Reis capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó: interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde do dia em que deixou a terra até agora. Olha que providência que esta mulher recebeu. Olha que providência maravilhosa. A mulher, ela recebeu o que tinha de volta, e ainda com o lucro dos 7 anos, que nem teria lucro nenhum, porque foi, meus irmãos, um tempo de fome, foi um tempo de seca. Mas quando Deus tem providência nas nossas vidas, meus irmãos, aleluia, o diabo, ele pode se levantar, ele pode espernear, mas ele não vai impedir a providência chegar na sua vida. Aleluia. O rei ali, ele deve ter mandado calcular o quanto aquelas terras dariam de lucro em 7 anos, e ali ela recebeu tudo. A mulher, meus irmãos, eu creio que ela deve ter ficado ali maravilhada do que Deus fez naquela mulher, ou seja, na vida daquela mulher, porque Deus, ele tem um propósito também para a tua vida nesta manhã. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você está passando, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Mas para receber a provisão do Senhor, é preciso primeiramente ouvir a voz de Deus. Segundo, para você receber a provisão do Senhor, é preciso obedecer ao Senhor. Terceiro, para você receber a provisão de Deus, é preciso esperar no Senhor.
aleluia, para você receber a provisão de Deus, você tem que deixar Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir. Você tem dependido de Deus como seu provedor. Eu quero concluir a mensagem aqui nesta manhã. Deixe Deus ser o seu provedor, o seu sustentador nesta manhã, porque você vai viver as providências, você vai viver as bênçãos, você vai viver as promessas de Deus na sua vida.